Você se deu conta da quantidade de alterações que aconteceram nas legislações do Ministério da Agricultura somente este ano? Conseguiu acompanhar todas essas alterações? Para você que não conseguiu acompanhar essas mudanças, nós vamos fazer hoje um breve resumo tratando das principais alterações do mapa que envolvem a alimentação animal. Nós dividimos esse resumo em 3 principais assuntos: procedimentos das fiscalizações, produtos e sistemas. Assim, nós vamos passar pelas principais novidades desses aspectos, começando pelos procedimentos das fiscalizações. A primeira novidade que tivemos em relação às fiscalizações foi publicada ainda em dezembro de 2019, dia 16 de dezembro, onde foi determinado que a partir de janeiro de 2020, todos os estabelecimentos da alimentação animal, sejam fabricantes ou fracionadores, fossem caracterizados quanto ao risco a que estão submetidos, o chamado risco do estabelecimento, e que passa a determinar a frequência de fiscalização que essas empresas estão sujeitas. Esta classificação de risco traz com ela uma certa padronização da fiscalização, já que estabelecimentos que apresentam riscos maiores terão, consequentemente, maior frequência de fiscalização em relação aos que apresentam riscos menores. E para lembrar um pouco, como é determinado o risco do estabelecimento? Bem, esse risco é definido pela combinação de 2 outros riscos, o risco intrínseco e o risco regulatório. O risco intrínseco, como o próprio nome já diz, é inerente às características do estabelecimento e não fica variando. Ele está relacionado com os produtos e processos e depende de características como o volume de produção da sua empresa, a quantidade de categorias de produtos que vocês fabricam, se rações, concentrados, ingredientes, núcleos, se a empresa produz alimentos para animais de produção e também a quantidade de espécies a que estes produtos elaborados são destinados, a possibilidade de uso de melhoradores de desempenho, anticoccidianos, antimicrobianos, ainda que estes sejam utilizados por meio de núcleos comprados em outras empresas, terceirizados, além do uso de medicamentos. Então, por exemplo, uma empresa que só fabrica ingredientes, a exemplo do milho moído, apresenta um risco menor do que uma empresa que elabora rações, núcleos e etc. Este risco intrínseco ele vai variar de baixíssimo a altíssimo, com as frequências de fiscalização variando de 1 a cada 12 meses para os estabelecimentos com risco altíssimo, até uma fiscalização a cada 36 meses para os estabelecimentos com risco baixíssimo. Combinado a esse risco intrínseco, para determinar o risco final do estabelecimento, nós temos o risco regulatório. Esse já está relacionado com o cumprimento das normas e com ocorrências de não conformidades nas visitas dos fiscais. Diferente do risco intrínseco, o risco regulatório ele pode variar com frequência maior em decorrência de ações como descumprimento de interdição, comercialização de produtos apreendidos, condições de higiene e conservação inadequadas, uso de medicamentos sem autorização, descumprimento de planos de ação, falhas nas boas práticas de fabricação, presença ou uso de matérias-primas ou produtos não autorizados, presença de produtos vencidos, adulteração e omissão de dados e informações. O risco regulatório ele varia de grau 0 a grau 2 e essa classificação combinada com o risco intrínseco é quem vai determinar a frequência das fiscalizações, que podem chegar até a uma fiscalização a cada 6 meses em estabelecimentos que sejam classificados com risco intrínseco altíssimo e risco regulatório grau 2. Ou seja, como o risco intrínseco praticamente não se altera, as empresas devem concentrar seus esforços em manter-se no risco regulatório grau 0. Ainda em relação às fiscalizações, em abril foi publicada a Instrução Normativa 27, justamente alterando os procedimentos de fiscalização de empresas da alimentação animal, que antes estavam previstos na IN 4 de 2007 e na IN 65 de 2006, para empresas que trabalham com medicamentos. Com essa IN 27, foram revogados os itens 10.1, 10.2 e 10.3 do anexo 1 da IN 4, que tratavam da classificação dos estabelecimentos em grupos 1 a 4, incluindo aí a obrigatoriedade de classificação no grupo 1 para fabricantes de produtos com medicamentos. Ela também revoga o anexo 2 da IN 4, que é aquele roteiro de inspeção das boas práticas de fabricação. Isso mesmo, aquele checklist imenso que era aplicado nas auditorias e que classificava as empresas em grupos 1 a 4. Esta IN 27 de 2020 já está em vigor desde 4 de maio.
Mas o que é que mudou na prática com a publicação dessa instrução normativa? Sem o checklist da IN4 que já estávamos acostumados, como é que serão feitas as inspeções então? Antes de responder isso, é importante lembrar que apenas o anexo 2 da IN4, ou seja, o checklist e os itens 10.1 a 10.3 foram revogados. As demais diretrizes constantes na IN4 continuam vigentes. Mas vamos lá. Sem o checklist da IN4, como serão feitas as inspeções então? Aí a gente vai pular para junho, quando foi publicada a Norma Operacional 03. Esta norma trouxe vários anexos, como formulários e manuais, para nortear as fiscalizações, tanto as prévias, quando são solicitados novos registros junto ao Ministério da Agricultura, quanto das fiscalizações de rotina de estabelecimentos já registrados. E quais são esses anexos da Norma Operacional 03? Vamos lá. O anexo 1, ele determina o fluxograma de ações para as fiscalizações, incluindo necessidade de alteração dos riscos já pré-estabelecidos. O anexo 3, vamos pular do 1 para o 3, o anexo 3 ele traz o modelo do termo de fiscalização prévia a ser preenchido, ou seja, quando as empresas solicitam um novo registro junto ao Ministério, é esse modelo de termo de fiscalização que é preenchido, e a forma de preenchimento desse termo está no anexo 2, que é o manual de preenchimento do termo de fiscalização. Nestes anexos, o anexo 2 e o 3, é importante a gente abrir um parêntese para lembrar que esse termo de fiscalização agora é dividido em itens obrigatórios e itens necessários, sendo que, para a obtenção do registro solicitado, o estabelecimento deve atender a todos os itens denominados como obrigatórios, aplicáveis à atividade solicitada, como também devem atender aos itens necessários cujo fiscal julgar condicionante para o início dos trabalhos. Ainda na norma operacional 3, temos o anexo 4A, que é o questionário que vai caracterizar o risco intrínseco do estabelecimento, e o anexo 4C, que tem as diretrizes para determinação do risco regulatório. Nesse anexo 4C, ele vai indicar, inclusive, quais são as não conformidades que se enquadram nos graus 1 e no grau 2 do risco regulatório. Isso mesmo, não necessariamente a empresa passará do grau 0 para o grau 1 e depois para o grau 2. Ela pode já ir direto do grau 0 para o grau 2, a depender do tipo de não conformidade que foi encontrada na fiscalização. Por isso é interessante ter o conhecimento de cada uma delas por meio desses anexos, para que a empresa possa estar sempre preparada para a fiscalização. Entre esses dois anexos, o 4A e o 4C, nós temos o anexo 4B e depois o anexo 5. O anexo 4B é o modelo do termo de fiscalização das boas práticas de fabricação. Isso mesmo, é o novo checklist que substitui aquele antigo da IN4. E o anexo 5 é o manual para o preenchimento desse novo checklist. Nesse manual, que é o anexo 5, estão descritos todos os itens que constam no checklist, indicando o que deve ser inspecionado, como deve ser inspecionado, quais as possíveis não conformidades a serem encontradas e quais as ações a serem tomadas quando estas não conformidades são encontradas. Ou seja, esse anexo detalha a ação dos fiscais e tudo que será verificado, o que torna esse documento uma arma de extrema importância para quem pretende cumprir as normas e se manter sempre no risco regulatório zero. Ou seja, ele é o nosso mapa do tesouro. Outra coisa que é importante lembrar é que nesse novo checklist nós vamos encontrar algumas letras, como a letra D, L, RR e O. E o que essas letras significam? Bem, as letras D e L significam documento e local, que indicam como deve ser feita a inspeção, se documental ou verificação local, ou então a junção das duas formas, checar os documentos e em loco fazer as verificações. As letras RR significam risco regulatório, e os itens que têm essas letras indicam que o não cumprimento da exigência descrita ali implica na alteração do risco regulatório da empresa, ou seja, ela passará do grau 0 para o grau 1 ou até grau 2, a depender do tipo de não conformidade que foi encontrada. E a letra O? Bem, a letra O significa item obrigatório, que normalmente são os itens de maior relevância no checklist. Nesses itens obrigatórios, a ocorrência de não conformidade implica em adoção de medidas fiscais imediatas, como suspensão ou interdição de atividades de linha de produção, suspensão de autorizações, certificações, apreensões de produtos, entre outras medidas.
Finalizando a norma operacional 3, que ela é um pouquinho extensa, nós temos ainda o anexo 6, onde encontramos o modelo do plano de ação a ser enviado para o mapa. Então, antes, quando a fiscalização solicitava, por qualquer motivo, um plano de ação, cada empresa enviava um modelo. E agora há um padrão a ser seguido, certo? E o último anexo que a gente tem na norma operacional 3 é o anexo 7, em que são listadas quais são os tipos de ações fiscais e sistemáticas que são adotadas pela fiscalização nos estabelecimentos. Ok? Agora vamos para a parte 2 do nosso resumo, né? Saindo um pouquinho das ações de fiscalização e passando para as novidades relacionadas aos produtos. Vamos voltar lá para janeiro, quando foi publicada no dia 13 a IN 01 de 2020. Essa instrução normativa proibiu em todo o território nacional a importação, fabricação, comercialização e uso dos antimicrobianos tilosina, lincomicina e tiamulina. Então, as empresas que utilizavam tanto diretamente esses produtos, como as que utilizavam de forma indireta por meio de núcleos comprados de outras empresas, tiveram que se adequar a essa IN 01. Pulando de janeiro para junho, lá em 15 de junho, foi publicada a IN 40, para determinação dos ingredientes e aditivos autorizados para uso na alimentação animal, inclusive os que são usados na alimentação humana e são susceptíveis de uso na alimentação animal. Essa instrução normativa informou também que seria publicada uma lista com esses produtos autorizados e determinou quais os requisitos e o roteiro para solicitação de inclusão e alteração de matérias-primas aprovadas como ingredientes e aditivos. Ou seja, se eu uso ou pretendo usar alguma matéria-prima que não consta na lista de produtos autorizados, como é que eu devo fazer para solicitar essa inclusão? Então, na IN 40 tem todos os requisitos para que a gente faça essa inclusão de matérias-primas. Sim, mas onde é que eu encontro a lista desses ingredientes? Ela não está na IN 40? Não, ela não está na IN 40. Agora, em novembro, dia 24, ainda bem fresquinha, né? Acabou de ser publicada a tão esperada IN 110, Instrução Normativa 110, com a lista dessas matérias-primas aprovadas como ingredientes e aditivos e veículos para uso na alimentação animal. Então, ela tem a listagem de tudo que é autorizado para uso na alimentação animal, incluindo aqueles produtos da alimentação humana que são susceptíveis de uso na alimentação animal. Essa instrução normativa, ela também informa que esta lista pode ser atualizada a cada 2 meses, em função da revisão ou aprovação de novas matérias-primas, né, que é feita por meio daquele formulário da IN 40 que eu falei agora há pouco. É importante lembrar que a IN 110, ela não só lista os ingredientes, aditivos e veículos autorizados, como também informa a descrição deles e indica quais as garantias obrigatórias devem constar na rotulagem, além das restrições de uso quando pertinentes. Um exemplo disso está na torta de algodão, que na maioria das rotulagens atuais a gente não vê a indicação de níveis mínimos de fibra em detergente neutro e níveis máximos de fibra em detergente ácido, por exemplo, e que agora, pela IN 110, é obrigatório que esses níveis constem na rotulagem. Isso também ocorre como forma de padronizar a rotulagem desses produtos, para que todos os estabelecimentos declarem os mesmos tipos de níveis de garantia. Certo, mas eu acabei de mudar minhas embalagens, ou então eu ainda tenho no estoque embalagens já plotadas. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que descartar tudo? Não, podem ficar tranquilos. Essa instrução normativa, ela só vai entrar em vigor no dia 4 de janeiro de 2021 e as empresas têm um prazo de 24 meses para realizarem essas adequações. Claro que se por algum motivo você for fazer alguma alteração nas embalagens, já aproveita e adequa as normas da 110, né? Ou se você usa rótulos adesivos, por exemplo, você já pode fazer essa adequação sem esperar o prazo de 24 meses. Ainda falando em atualizações sobre produtos, em agosto foi publicada outra esperada alteração, a Instrução Normativa 51, que estabeleceu os critérios para fabricação, fracionamento, importação e comercialização dos produtos isentos de registro. Mas o que é que essa instrução normativa veio dizer, né? Então, resumindo, a IN 51, ela isentou de registro diversos produtos, como suplementos, premixes, núcleos, concentrados, rações, coprodutos, alimentos completos, alimentos específicos, produtos mastigáveis, produtos com regulamentos técnicos específicos, ingredientes e aditivos da alimentação humana possíveis de uso na alimentação animal, produtos registrados ou licenciados no Ministério da Saúde, produtos de uso exclusivo para experimentação e para exportação, recipientes e veículos, grãos, sementes, fenos e silagens in natura,
ingredientes e aditivos sensoriais, nutricionais e tecnológicos. Ou seja, diversos produtos que antes eram registrados, após a IN 51 passaram a ser isentos de registro, como por exemplo, suplemento mineral para equinos, ingredientes como torta de algodão, que antes tinham registro no Ministério e agora, após a IN 51, passam a ser isentos de registro. Continuam com registro obrigatório os ingredientes de origem animal, aditivos adsorventes de micotoxinas e inoculantes de silagem, aditivos ou técnicos digestivos, probióticos, prebióticos, acidificantes e melhoradores de desempenho. Lembrando que todos os produtos a serem utilizados na fabricação de alimentos para animais devem constar na IN 110, publicada agora em novembro. Certo, mas e o que de fato muda com a IN 51? Bem, para os produtos que passaram a ser isentos de registro, antes na embalagem tinha escrito na expressão produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob número XXX. Esses produtos eles vão passar a ter na embalagem a expressão produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outra novidade que chegou com a IN 51 foi em relação aos mais odiados do que amados RTPIs, os relatórios técnicos de produtos isentos. A IN 51, além de isentar de registro um monte de produtos, ela revogou a IN 42 de 2010 e a IN 38 de 2015 e, consequentemente, revogou os modelos de RTPIs que existiam nessas legislações. Ou seja, sim, caiu o RTPI. As empresas agora não precisam mais manter aquela papelada de RTPI arquivada. A IN 51 liberou a gente desse trabalho, porém, todas as regras de embalagem e rotulagem estão mantidas e devem ser cumpridas, devendo estar disponíveis para consulta pelos fiscais com informações como composição básica, eventuais substitutivos, níveis de garantia, entre outras informações que já estão constantes nas legislações vigentes. Chegamos à nossa etapa 3 e última etapa do nosso resumo. Para finalizar, a gente vai falar de sistema e, consequentemente, de um dos assuntos mais falados da alimentação animal este ano, o CIPEAGRO. No início do segundo trimestre, lá em abril, foi publicada a IN 17, estabelecimento dos procedimentos via sistema eletrônico para registro, cadastro, renovação, alteração, suspensão temporária e cancelamento de registros de estabelecimentos e produtos destinados à alimentação animal. Logo em seguida, em maio, o Ofício Circular 5 determinou um cronograma para a migração de registro de todos os estabelecimentos, dando um prazo final em 4 de novembro para o envio dessas solicitações. Ou seja, todos os estabelecimentos da alimentação animal precisam fazer a migração de seus registros para o sistema CIPEAGRO, mesmo aqueles que estão com registro suspenso. E o que mudou com essa unificação do sistema de registro? Além de todas as solicitações agora serem feitas de forma eletrônica, o número de registro dos estabelecimentos será alterado após a migração para o CIPEAGRO. Consequentemente, com a mudança do número de registro, as embalagens das empresas vão precisar ser alteradas para adequar aquele carimbo do Ministério da Agricultura que fica nas embalagens. E como forma de padronizar o carimbo, ainda em maio, foi publicado o Ofício Circular 11 e, em julho, a Instrução Normativa 47, que alterava a IN 22 e a IN 30 de 2009, com relação ao modelo de carimbo ao ser utilizado na alimentação animal. Como após a migração para o sistema CIPEAGRO, os registros das empresas ganharam um novo número, tem um número a mais, e ainda o seu dígito agora vai constar no carimbo, basicamente a alteração que a gente teve foi a diminuição da fonte da numeração do registro no carimbo, que ela teve que ficar um pouquinho menor para caber ali dentro do carimbo. Então foi basicamente essa alteração. E com essa alteração do carimbo nas embalagens, voltamos àquele mesmo dilema. O que eu faço com as minhas embalagens que eu já tenho e que estão com o número de registro antigo? Para resolver esse problema, em julho foi publicada a IN 60, a Instrução Normativa 60, que alterou alguns itens da Instrução 17, incluindo nela o prazo para utilização dessas embalagens antigas. Sendo assim, ficou determinado que as embalagens e os rótulos com numeração antiga de registro poderão ser utilizadas até o final dos estoques ou pelo período máximo de 18 meses a contar da data da publicação da IN 60, que foi em 10 de julho. Lembrando que esta norma é válida para as embalagens que já estavam em estoque
antes da migração do registro da empresa. Após feita a migração e a empresa estando de posse do novo número de registro, a compra de novas embalagens já deve contemplar essas mudanças, certo? E para fechar o ano com uma boa notícia, em 6 de novembro, apenas 2 dias após o fim do prazo de migração para o CIPEAGRO, depois de tanta correria para a gente conseguir enviar solicitações dentro do prazo determinado, foi publicada a IN 108, que eu chamo anjo da guarda dos atrasados. Então a IN 108 ela prorrogou o prazo para migração dos registros da alimentação animal até dia 31 de maio de 2021. Então quem não fez ou está encontrando dificuldades com acesso ou solicitação da migração, corre que ainda dá tempo, mas não deixa para a última hora, certo? Bom, estas foram as principais mudanças das legislações referentes à alimentação animal que a gente teve agora em 2020. Mas não se acomodem que novas mudanças virão. O nosso querido decreto 6296 de 2007, o pai das nossas legislações, já está em processo de mudança e logo logo teremos novidades. Então fiquem ligados que sempre deixaremos vocês informados. Qualquer dúvida sobre os tópicos abordados aqui ou demais assuntos relacionados com a alimentação animal, é só entrar em contato com a gente. Nós da Regularize Brasil desejamos a todos um feliz 2021 e até breve.